Capítulo 404. Burgo Oeste, Hotel Carpensa. Force ajudou Lawrence a entrar no quarto e deitou-o na cama. Era um hotel bastante luxuoso, com tapetes grossos, macios e amarelo-acinzentados em todos os lugares, exceto no banheiro. Nas paredes havia imitações de pinturas a óleo famosas. Lawrence respirou fundo e disse: "Obrigado, senhorita Wall, e por favor, perdoe um moribundo por não ser capaz de se curvar." "Não, Sr. Lawrence, seu problema diminuiu. Como ex-médica, posso dizer sem dúvida que você ainda pode viver. Depois de um pouco de descanso, iremos a uma clínica ou hospital", Force o consolou. Lawrence sorriu. "Conheço muito bem a minha condição física. Você não precisa me consolar. Além disso, sou um astrólogo amador. Já tive um pressentimento de que vou morrer neste hotel em Backlund." Além de alguma ocultação superficial, tudo o que ele disse era a verdade. Ele já estava perto dos 80 anos e não era mais aquele jovem robusto e espirituoso de antes. Se não fosse pelas poções de sequência que elevaram sua constituição, já poderia ter sido enterrado em algum cemitério aleatório. Originalmente, Lawrence pensou que poderia viver por mais 10 anos, mas quem diria que encontraria uma rebelião causada pelo ex-viajante Botes. Ele sofreu ferimentos relativamente graves nas mãos da Ordem Aurora, e todos os seus descendentes restantes morreram naquele desastre. Isso lhe deu um grande golpe, e ele quase não conseguiu se recuperar. A busca por seus irmãos e seus descendentes em Backlund resultou apenas no recebimento da notícia de suas mortes, causando-lhe um golpe significativo em seu bem-estar mental mais uma vez. Agravado por todas essas coisas, Lawrence sentiu claramente que sua vida havia chegado ao fim. Seu plano inicial era voltar aos túmulos de Laubero e Aulisa novamente e presentear com um buquê de flores. Ele então retornaria imediatamente e se encontraria com os outros membros do Conselho dos Anciãos para colocar as coisas em ordem antes de sua morte, mas sendo um homem idoso, sua condição estava além de seu controle. Sem esperar por uma resposta de Force, Lawrence lutou para tirar um caderno do tamanho da palma da mão do bolso interno de seu casaco entreaberto. A capa de papel duro do caderno era verde-bronze, dando uma sensação muito antiga. Em sua superfície, as palavras "eu vim, eu vi, eu registro" foram escritas no antigo Feisac. Lawrence colocou o caderno sobre a colcha em frente ao peito e respirou fundo. "Force Wall, se eu morrer aqui, você pode me ajudar a mandá-lo para Prittis Arbor?" "Sr. Lawrence, você vai ficar bem", enfatizou Force. Ao mesmo tempo, inconscientemente olhou para o caderno e descobriu que não era nem um pouco grosso. Havia um total de 3 tipos de papéis dentro, um dos quais era um tipo de pergaminho amarelo com pouquíssimas páginas. O outro era de pele de cabra marrom amarelada e o número de páginas estava no meio da faixa. O último era composto de papel branco comum e era o mais comum. Lawrence rindo disse com grande dificuldade: "Quero dizer, senhorita Wall, você pode me ajudar? Porto Prittis não é longe. Não é nem uma viagem. Se tem pressa, posso até fazer a viagem de ida e volta em meio-dia usando a locomotiva a vapor." Force assentiu. Lawrence deu um suspiro de alívio quando sua mente pareceu se recuperar um pouco. "Depois que eu morrer, espere 10 minutos. Recupere o objeto brilhante do meu corpo e envie-o junto com este caderno para Dorian Gray na Associação de Pescadores de Prittis Arbor. As 42 libras em dinheiro que tenho na carteira serão a recompensa e minha gratidão. Quanto a estas minhas roupas, que se transformem em cinzas comigo." "Não, você não precisa me dar nada. Não, você vai ficar bem, Sr. Lawrence", Force disse seriamente. Como se não a tivesse ouvido, Lawrence sussurrou para si mesmo: "Talvez Dorian lhe dê recompensas adicionais,
mas depende de você, eu acredito em você. Por Aulisa, posso dizer que você é uma boa menina. De repente, ele pareceu ficar lúcido quando disse a Force, senhorita. Uol, você pode descer ao primeiro andar e me trazer uma jarra de água? Não sei quando o garçom virá. Sem problemas. Sem pensar, Force pegou uma jarra de água e saiu da sala. Depois de caminhar alguns passos, ela de repente sentiu que algo estava errado. A jarra de água em sua mão era pesada e obviamente havia muita água nela. Quando ela estava prestes a se virar e perguntar, de repente sentiu uma forte flutuação de espiritualidade na sala. Isso foi, por um momento, Force congelou, e então entendeu o que o Sr. Lawrence estava tentando fazer. À medida que a morte se aproximava, ele podia sentir claramente que algo estava errado com seu corpo. Ele tinha medo de perder o controle e se transformar em um monstro. Ele queria morrer como humano, não como um monstro, então escolheu acabar com sua própria vida. Essa foi a última forma de decência para um Beyonder. Claro, se tivesse se transformado em um monstro, todos os seus planos teriam dado em nada. Com isso em mente, Force ficou abatida. Ela esperou do lado de fora por quase 10 minutos antes de abrir a porta e entrar. Ela viu Lawrence deitado silenciosamente na cama, parecendo ter envelhecido consideravelmente. Ao lado dele havia um diamante do tamanho de um olho. A luz que entrava pela janela era constantemente refratada pelo diamante, formando um cenário tão belo quanto o brilho das estrelas. Force suspirou e realizou um exame cuidadoso. Ela descobriu que a causa da morte de Lawrence foi a forma mais comum de parada cardíaca. Reticências. Burgo Sherwood, Rua Minsky, 15. Klein descansou um pouco depois de chegar em casa. Ele então foi acima da névoa cinza, tendo planos de adivinhar a situação com o Willception. Ele fez a garça de papel voar para fora da pilha de lixo no canto e pousar na longa mesa de bronze à sua frente. Então, tirou o pingente de topázio que estava enrolado em sua manga. Enquanto segurava o pêndulo espiritual na mão esquerda, Klein usou a cogitação para ajustar sua condição antes de relembrar as cenas que vira na floresta fora do cemitério. Ele poderia não ter percebido alguns detalhes, mas era certo que sua espiritualidade não deixaria escapar nenhum. Essa adivinhação consistia principalmente em usar esse ponto e confiar na névoa cinza para eliminar todas as distrações. Depois de terminar seus preparativos, Klein pegou um pergaminho de pele de cabra e escreveu a declaração de adivinhação: o Willception está completamente morto. Então, pressionou o origami ao lado da frase de adivinhação, quase fazendo com que o pingente de topázio tocasse as palavras. Depois de entrar em um estado de cogitação e completar todas as etapas da radiestesia espiritual, Klein abriu os olhos e olhou para o resultado. O pingente de topázio estava girando no sentido anti-horário em uma frequência rápida e alta amplitude. Foi um resultado negativo. Isso significava que o Willception não estava completamente morto. Klein ficou surpreso, mas parecia estar dentro de suas expectativas. Ele pensou por um momento, então mudou a declaração de adivinhação: aquele cadáver era de Willception. Desta vez, o pêndulo espiritual deu um resultado positivo. O corpo pertencia ao Willception. Uma ideia veio à mente de Klein e ele escreveu uma nova declaração de adivinhação: o cadáver de Willception ressuscitará. Depois de alguns momentos realizando calmamente a adivinhação, Klein viu a revelação. O pêndulo estava girando no sentido anti-horário com uma frequência rápida. Isso significava que o cadáver de Willception não seria ressuscitado, ou em outras palavras, sem ressuscitação. Parece que Willception abandonou voluntariamente ou foi forçado a abandonar seu corpo anterior,
e ele está sobrevivendo de outra maneira. Este assunto tem algo a ver com a serpente de Mercúrio? Klein tentou adivinhar informações adicionais, mas falhou repetidamente, incluindo a declaração, estado atual de Willowception. No entanto, repetiu a adivinhação usando a adivinhação por sonhos e perguntou, a localização atual de Willowception. Ele recebeu uma cena semelhante, uma sala escura com o som de água corrente. No entanto, a sensação que isso lhe deu parecia ser um pouco diferente. Esqueça, não há necessidade de perder mais tempo com isso. De qualquer forma, não pretendo me envolver. Klein guardou seu pêndulo espiritual e se preparou para retornar ao mundo real. Por meio da adivinhação anterior e de tudo o que havia acontecido antes, ele tinha uma teoria sobre Willowception, mas não podia confirmá-la. Ele suspeitava que Willowception era outra serpente de Mercúrio. Como um sequência 1, a serpente de Mercúrio não era única. Poderia haver até 3 ao mesmo tempo. A serpente do destino 1, que controlava o destino naturalmente, poderia localizar a projeção astral de Aaron através da garça de papel e mostrar-lhe uma falsa revelação. Sem dúvida, também tinha a capacidade de mudar o destino de uma pessoa. Por alguma razão, Willowception tornou-se fraco e estava sob a ameaça da segunda serpente de Mercúrio. Tudo o que ele fez foi para escapar de sua contraparte. Quanto ao motivo do conflito, a resposta era simples. Sem uma sequência 0, poderia haver 3 sequências 1 ao mesmo tempo, mas uma vez que houvesse uma sequência 0, não haveria sequências 1. Em relação a esta sentença, a fórmula da poção do Imperador das Trevas afirmava claramente a verdade. Um dos ingredientes principais da receita era 2 características Beyonder de um príncipe da desordem. O príncipe da desordem era a sequência 1 do caminho do Imperador das Trevas. Como um sequência 1, se alguém quisesse avançar para a sequência 0, teria que obter todas as características Beyonder das outras 2 sequências 1 do mesmo caminho. Com esse palpite em mente, Klein estava cada vez mais com medo de se envolver no caso de Willowception. Se minha dedução estiver correta, seria uma verdadeira luta entre divindades, e não posso me envolver. A espiritualidade de Klein desceu e ele desapareceu do antigo palácio acima da névoa cinza. Reticências. No Burgo Imperatriz, em uma casa discreta, a reunião de Beyonder organizada pelo Senhor a prosseguiu conforme programado. Force e Shio haviam trocado de roupa e acompanharam o Visconde Glan, que usava uma máscara negra como ferro, até o corredor. Eles escolheram aleatoriamente um assento e se sentaram. O Visconde Glan anotou suas necessidades para os atendentes antes que a reunião começasse oficialmente. Ele também orou à deusa para que houvesse uma resposta mais tarde. Como sempre, Force manteve sua languidez habitual e, em raras ocasiões, cobriu-se com um capuz, escondendo o rosto com as sombras. Ela estava pensando sobre a situação com o Sr. Lawrence. Ela sabia muito bem o que era aquele diamante do tamanho de um olho. Era uma característica de Beyonder deixada por ele. No entanto, por enquanto, ela não conseguiu confirmar a qual sequência pertencia. Force folheou casualmente o caderno, apenas para descobrir que muitas das páginas ainda estavam em branco. O conteúdo escrito estava cheio de todos os tipos de símbolos estranhos e misteriosos, e padrões mágicos, excedendo tudo o que ela sabia. O que não é importante. O importante é que cumprir minha promessa. Force advertiu a si mesma. Nesse momento, o Sr. A, que estava sentado em um único sofá e usava um capuz exagerado, disse com voz rouca: "Eu tenho uma missão. Ajudem-me a encontrar pessoas que acreditam no chamado louco." Force instantaneamente voltou a si. Nota: outro nome para serpente de Mercúrio.
Ponto.